Olá, mais uma vez nos encontramos reunidos nesta atividade de reflexão em torno dos ensinos de Jesus trazidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Para mim, não canso de repetir, é sempre motivo de alegria poder compartilhar com vocês destes momentos e agradecer a cada um de vocês que permitem que estas imagens, que estas palavras entrem nos lares de vocês, alcancem vocês e aquelas pessoas que estiverem compartilhando com vocês. Então, meu muito obrigado. Estamos formando esta corrente de pensamentos e de vibrações que certamente traz benefícios para cada indivíduo, para cada pessoa e para os ambientes onde essas vibrações se multiplicam e se espalham. Então, que nós possamos aproveitar estes minutos em que estamos juntos por estes meios digitais para uma reflexão profunda e para que estes ensinamentos possam servir como mola propulsora do nosso adiantamento espiritual. Oremos então, endereçando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, toda a nossa gratidão por tudo o que Ele nos tem concedido ao longo de nossas vidas, desta vida em particular, deste momento em especial, em que temos esta oportunidade maravilhosa de nos reunirmos em nome de Jesus, que estamos com saúde, com bem-estar, gozando de todas as possibilidades que a vida nos faculta, através da família, do trabalho, dos amigos, das oportunidades, dos desafios, enfim. Esta riqueza de recursos que, de forma abundante, chegam a todos nós, todos os dias de nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Gratidão também para com o Mestre Galileu, tão carinhoso, tão amável, tão gentil, tão doce, nos seus atos, nas suas palavras, que nos deixou este guia seguro, orientando os nossos passos, as nossas atitudes, em direção a um futuro mais feliz, que todos nós um dia certamente alcançaremos. E aos espíritos amigos, que nos acompanham tão de perto, diariamente, nos protegendo, nos amparando, nos consolando, nos inspirando, que se alegram com as nossas vitórias, com as nossas conquistas, que se entristecem com os nossos equívocos, com as nossas quedas, que lamentavelmente ainda se fazem comuns para cada um de nós. E que agora estão certamente ao nosso lado, participando desta atividade, formando conosco esta corrente, unindo os dois planos da vida e fazendo com que estas vibrações que nos beneficiam diretamente possam também beneficiar outros a quem elas alcancem. Muito obrigado. Que assim seja. Pois bem, nós vamos continuar então os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Mas nós vamos examinar especificamente o item que trata coragem da fé, os itens 13, 14, 15 e 16. Eu vou ler então os itens iniciais, que são as passagens dos evangelhos, que estão em Mateus e em Lucas. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens,
eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32, 33. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas 9, verso 26. Pois bem, Jesus nos faz esta séria advertência, dizendo que espera, conta que nós, na medida em que tenhamos a certeza sobre os seus ensinamentos, vividos e falados, transmitidos, primeiramente aos discípulos e posteriormente a toda a humanidade da Terra através dos evangelhos, que nós tenhamos a coragem de admitir esta nossa fé, admitir esta nossa crença, independentemente das circunstâncias, do momento, das situações que possamos estar vivenciando, sem qualquer preocupação com o que pensarão os outros, com o que farão os outros. Porque nós, se cremos em Jesus, e nós cremos, temos que viver de acordo com esta verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos ensinou o Mestre. Pois se nós acreditamos nele, temos que afirmar esta nossa crença e principalmente conduzir as nossas vidas em conformidade com esta crença, não é? No nosso caso, para que somos espíritas, ou melhor dizendo, estamos nos esforçando diariamente para nos tornarmos espíritas, não é? A nossa fé em Jesus, ela vai além, de certa forma, a apenas as questões do Evangelho. Porque ser espírita significa viver de acordo com os 5 pressupostos básicos da doutrina. Quais são? Deus, a inteligência suprema, o Criador de tudo o que existe no universo, seja visível, seja invisível. Esta inteligência suprema que rege este universo maravilhoso através de suas leis, que assim como o próprio Deus, são eternas, são perfeitas, são imutáveis, regidas fundamentalmente pelo amor, pela lei do amor, da justiça, da misericórdia, mas do amor. Então, o primeiro fundamento é esta crença no Deus, inteligência suprema, Pai de infinito amor e bondade. O segundo fundamento é que nós somos seus filhos, todos nós, espíritos imortais, criados todos em diferentes momentos da história, da mesma forma, na simplicidade e na ignorância. E que através das múltiplas existências, aí o terceiro fundamento, a reencarnação, as múltiplas existências corpóreas, servem exatamente para nos dar experiência, desenvolvimento intelectual e moral. A cada nova vida como encarnados, nós subimos um degrau na nossa escala evolutiva. E assim seguiremos até nos tornarmos espíritos puros, espíritos que já não têm mais nada que resgatar, nenhuma falta a expiar, nenhum débito a quitar perante as leis divinas. Este é o nosso destino, o destino de
todas as criaturas de Deus, não importa o quão atrasadas umas possam estar ou o quão adiantadas outras possam estar em relação às outras. Todos nós, todas nós, enquanto espíritos imortais que reencarnam sucessivamente nos diferentes mundos, e aí o quarto princípio, a pluralidade dos mundos, é que vamos evoluindo, alcançando esses estágios gradativos de aprimoramento intelectual e moral. Então, fundamento número 1, Deus. Fundamento número 2, o espírito imortal. Fundamento número 3, a reencarnação, a imortalidade. Fundamento número 4, a pluralidade dos mundos habitados. E número 5, a comunicabilidade entre os dois planos da vida, entre os que estão na erraticidade, os espíritos desencarnados, e os que estão reencarnados, os espíritos momentaneamente, transitoriamente, ocupando um corpo material. Esses dois mundos estão em constante comunicabilidade através da mediunidade que está presente em todas as criaturas, mas em graus diferentes. Aqueles chamados médiums são as pessoas portadoras de uma faculdade diferenciada no seu organismo físico, no seu organismo perispiritual, que lhes permite, então, esta comunicação com os desencarnados, com os espíritos do mundo espiritual. Então, nós espíritas precisamos viver de acordo com estes princípios e termos coragem de admiti-los. Quando? A todo instante? Estarmos o tempo todo pregando, falando, tentando convencer as pessoas? Não, não é isso que nos ensina o codificador. O fato de nós acreditarmos nestes fundamentos, nestes princípios básicos da doutrina, não significa que nós devamos o tempo todo estarmos propagando e falando e divulgando, querendo convencer pessoas que eventualmente não estão interessadas, ou não estão preparadas, ou não querem saber destas ideias. Agora, sim, nós devemos ter a coragem de expressar as nossas crenças sempre que alguém, de alguma maneira, nos questionar, nos perguntar. Né? Qual é a nossa religião? Sou espírita, estou tentando me tornar espírita. Mas em que é que então acreditam os espíritos? Nestes 5 princípios. Acreditamos em Jesus? Evidentemente. Ele é o mestre de toda a humanidade. Ele é o guia maior, o exemplo a ser seguido por todas as criaturas, de todas as religiões, em qualquer quadrante do globo terrestre. Mas a doutrina espírita, como terceira revelação, trazida pelos espíritos superiores, sob a coordenação de Jesus, veio exatamente nos esclarecer estes aspectos sobre Deus, a quem Jesus chamou pela primeira vez de Pai, sobre a imortalidade das criaturas que Jesus comprovou ressurgindo entre os vivos após a sua morte na cruz, a comunicação entre os dois planos da vida, a mediunidade. Né? Jesus libertou diversos possessos, né? Pessoas que eram vítimas da atuação de espíritos imperfeitos, ignorantes, maléficos. Né? Então, Jesus libertou essas pessoas destes espíritos. Ora, raciocinemos um pouquinho, não precisa muito. Se Jesus libertou os possessos dos espíritos, é porque eles existem. Como é que Jesus poderia libertar
um menino, um homem, de um espírito maligno ou de uma legião de espíritos malignos, se eles não fossem uma realidade. Não é? Então, esta realidade sobre a imortalidade, sobre a comunicabilidade com os espíritos está comprovada nos atos de Jesus. A pluralidade dos mundos habitados. Jesus falou sobre as muitas moradas na casa do Pai. Claro que, dados os conhecimentos da humanidade àquela altura, que sequer entendia, sabia tratar-se a Terra de um globo, de uma bola, de uma esfera, que gira em torno do seu eixo e em torno do Sol, se nem esse entendimento era algo comum à época de Jesus, como é que ele ia falar dos mundos habitados, dos planetas habitados? Mas ele deixou essa informação, que na casa do Pai, qual é a casa do Pai? O universo. Existem muitas moradas. As moradas materiais, os mundos físicos, habitações de espíritos encarnados e desencarnados, como é a nossa Terra. Vivemos aqui no orbe terrestre os encarnados, que hoje, pelas estatísticas, estamos aí na casa dos 7 bilhões, entre 7 e 8 bilhões de espíritos encarnados ou reencarnados na Terra, e outros tantos bilhões, 3 vezes mais, 4 vezes mais, não sabemos exatamente. O IBGE do mundo espiritual ainda não publicou as últimas estatísticas, mas que tenhamos aí 3 vezes mais espíritos desencarnados no orbe terrestre ligados ao planeta Terra, estamos falando aí de mais 21, 22, 23 bilhões de criaturas, fazendo o quê? Aguardando uma oportunidade para regressar ao cenário da carne. Com que finalidade? De alcançar um degrau maior na escada da sua evolução. Todos nós nos encontramos nesta condição aqui na Terra. Espíritos endividados que somos, necessitamos da reencarnação para saldarmos dívidas, para adquirirmos virtudes, para superarmos nossas deficiências, parte delas. Evidentemente que uma existência jamais seria suficiente para que nós alcançássemos a plenitude das nossas perfeições. Por isso, esta fieira com inumeráveis existências aqui na Terra. Então vejam, como espíritas nós temos que admitir que acreditamos nisso e temos que viver de acordo com esta crença. E o que é viver de acordo com esta crença? Que é isso que Jesus espera de nós. Ora, se nós acreditamos que somos espíritos imortais, que estamos aqui na Terra por misericórdia de um Deus que é infinito amor, justiça e misericórdia, e que, portanto, jamais faria algo de ruim para nós. Portanto, as circunstâncias infelizes que nós vivenciamos não foram obra de Deus, não são obras do Pai, são obras nossas. Por quê? Como infringimos a lei do amor, em virtude do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa cobiça, como cometemos crimes perante esta lei no passado, agora estamos nos vendo diante da semeadura, do resultado destes atos equivocados do passado. Por isso sofremos os males físicos, os males morais, as dificuldades de toda a ordem. É um resgate, é um pagamento de dívidas. Então estamos aqui para pagar dívidas. Estamos aqui também
para aprender algo que nós ainda não aprendemos. Não é? Temos que olhar para a nossa realidade e lidar com as circunstâncias da melhor maneira possível, fazendo todo o bem que estiver ao nosso alcance. A quem? A quem estiver mais próximo. A quem estiver ao alcance das nossas mãos, das nossas palavras, do nosso olhar, do nosso sorriso, do nosso abraço. Esse é o próximo. E evitar, com todas as nossas forças, fazer o mal. Se possível, pensar no mal. Porque pensar no mal já é um mal. Mas se ainda for muito difícil para nós evitarmos pensar no mal, que pelo menos tenhamos a força para não praticarmos o mal que nós pensamos. Já é algo bastante positivo. Mas que façamos o bem acima de tudo. Porque é neste fazer o bem, a quem não importa, sem qualquer interesse, sem qualquer busca por vantagens, por agradecimento, reconhecimento, destaque, absolutamente de maneira desinteressada, estaremos testemunhando, através da nossa vida, a nossa crença, a nossa fé. E isso requer coragem. Então, confessar e reconhecer Jesus não é ir na praça e gritar: eu aceito Jesus na minha vida. Jesus é o meu Senhor, eu me entrego inteiramente a Jesus. Não é isso. Não é isso. Tem alguma coisa de errado em fazer isso? Não, não tem nada de errado. Mas não é este reconhecimento, não é este confessar que Jesus espera de nós. O que ele espera é a nossa transformação. É deixarmos para trás a criatura velha, a criatura apegada às coisas materiais, incapaz de se enxergar e se entender como espírito imortal, vivendo uma experiência na carne muito valiosa, muito importante, que precisa ser preservada, mas com que finalidade? Com a finalidade de evoluirmos moralmente e intelectualmente, tanto quanto possível numa existência, porque teremos outras, certamente. E isso é seguro, que teremos outras vidas, nenhum de nós pode ter dúvidas sobre isso. Serão aqui na Terra? Não sabemos. Talvez sim, talvez não. Em algum momento, certamente, deixaremos de viver na Terra. Isso é fato. Né? Na medida em que evoluamos para um estágio incompatível com o status evolutivo da Terra, teremos que habitar outros mundos. Mas tenhamos claro que esse dia, para a grande maioria de nós, para mim, com certeza, está muito longe, não é? Mas não sei se a minha próxima existência como encarnado será na Terra. Não depende de mim, não depende da minha vontade. Depende da vontade de Deus. Depende das suas determinações sábias, amorosas e justas para o meu bem. É assim que ele age para com todas as criaturas. Não é? Mas que nós teremos outras vidas como espíritos encarnados? Sim, teremos. E temos que viver de acordo com esta certeza, que esta experiência aqui, ela é passageira. Nada vai durar para sempre, nem as grandes alegrias, nem as grandes tristezas. Nem os enormes prazeres, nem os enormes sofrimentos. Nada é para sempre. O poder,
o dinheiro, a fama, as conquistas do mundo aqui ficarão. Talvez os nossos descendentes herdem, talvez não. Não depende da nossa vontade, mas da vontade de Deus. Então, não podemos comprometer a nossa encarnação presente, que é uma dádiva, pela qual nós devemos ser gratos e pela qual nós devemos lutar diariamente para sermos um pouco melhores, para nos tornarmos gradativamente criaturas mais amorosas, mais doces, mais afáveis, mais respeitosas, mais capazes de perdoar, de entender, de aceitar, de consolar, de acolher os nossos irmãos, as nossas irmãs, que lutam também com suas dificuldades, com suas dores, com suas dúvidas, com suas inseguranças, com seus medos. Se nós temos a certeza de que estamos aqui com um propósito, que é o de evoluir, precisamos viver de acordo com este entendimento, de acordo com esta certeza. Não podemos titubear, não podemos fraquejar, não podemos nos omitir e muito menos sermos covardes diante dos testemunhos que já enfrentamos, que estamos enfrentando e que um dia enfrentaremos. Temos que encarar as circunstâncias, sejam elas quais forem, com a coragem da nossa fé, da nossa crença, pois ela é que nos sustenta, ela é que nos fornece as certezas que garantirão que passaremos por seja lá o que for. Se isso vale para nós, vale para quem está diante de nós. Se essas crenças nos são consoladoras, que saibamos compartilhá-las com aqueles que estão necessitando de consolo, aqueles que perderam um ente querido e que estão passando pela dor da perda. A dor é inevitável, não há como não senti-la diante de uma perda de um ente amado. Mas a certeza da imortalidade nos garante que um dia reencontraremos este coração amado. Então isso nos consola. Isso faz com que nós não entremos em desespero diante da perda. Por isso é importante levar este entendimento a quem queira, de alguma forma, ouvi-lo e até aceitá-lo. Esta é a coragem que nós devemos expressar. É isto que espera Jesus de nós. Não que fiquemos bradando em praça pública o seu nome. Não, ele não precisa disso. Ele não quer isso. Isso não é útil para ele nem para nós. Está errado? Não, não está errado. Mas qual é a utilidade? Será que não poderíamos aproveitar este tempo fazendo algo concretamente de bom para alguém? É algo para que nós pensemos, para que nós reflitamos, não é? O propósito não é criticar, não era apontar para erros desses ou daqueles, não, de forma nenhuma. Cada um age de acordo com o que acredita, com o que acha certo. Mas a doutrina espírita nos traz a fé raciocinada,
Precisamos raciocinar, precisamos refletir, precisamos submeter as coisas ao crivo da nossa razão. Qual é o propósito de fazer isso? Qual é o bem que eu estarei produzindo ao fazer isso? Qual é o mal que eu estarei evitando não fazendo tal coisa ou fazendo tal coisa? São essas reflexões que precisam ser constantes para cada um de nós. Só assim nós estaremos verdadeiramente expressando a nossa confissão e o nosso reconhecimento a Jesus, o nosso Mestre. Nós ficamos por aqui na nossa reflexão de hoje. Sinceramente, querendo que estas palavras possam ter repercutido positivamente, favoravelmente nos seus ouvidos e nos seus corações, e que elas fiquem com vocês, a fim de que vocês possam basearem-se nelas, nas palavras do Evangelho, não nas minhas, nos ensinos de Jesus, não no que eu disse aqui, mas tomando como base o que o Mestre nos deixou, para que as vidas de vocês sejam mais plenas de saúde, de paz, de bem-estar, de alegrias. É isso que eu desejo a cada um de vocês, minhas amigas, meus amigos. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, hoje e sempre.